Quantas vezes você já tentou mudar o que você come ou estabelecer novos hábitos na sua vida e quantas vezes você já não acabou retornando aos mesmos padrões de sempre? Na verdade, você não tem um problema com a comida ou com o estabelecimento de novos hábitos na sua vida. A grande questão aqui é a forma com a qual você se enxerga. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo hoje. Faz muito tempo que eu não posto aqui no YouTube. Dessa vez eu estou voltando, de fato, não só aqui no YouTube, mas também estou começando a produzir conteúdo no Instagram e no TikTok. Então, se você quiser dicas um pouquinho mais rápidas, você já me segue, eu vou deixar o meu @ bem aqui. É o mesmo usuário em todas as redes sociais, só que aqui vai ser um papo um pouquinho mais profundo, que vocês sabem que eu amo, é a minha preferência, justamente porque a gente pode ter essa conversa um pouquinho mais longa, um pouquinho menos superficial. E eu acho que a gente consegue aprofundar também detalhes que às vezes parecem muito bobos ou muito bestas, mas que quando você olha para esse detalhe e quando você entende de fato, quando você compreende, na verdade, porque entender é muito diferente de compreender. Quando você compreende e quando você começa a aplicar aquilo na sua vida, você começa a ver grandes diferenças. E é uma coisa que poucas pessoas falam. O tema desse vídeo é comportamento e identidade. Não tem como você estabelecer novos hábitos sem que você mude a forma com a qual você se enxerga. Então, eu tô com o microfone aqui, mas eu vou tentar simular para você entender. Por exemplo, o seu comportamento tá bem aqui. A forma com a qual você se enxerga é isso aqui. Você entende que elas não estão se encontrando? Há um desalinhamento, não está batendo. O seu comportamento, o comportamento que você quer estabelecer na sua vida e a sua identidade, que é a forma com a qual você se enxerga, elas devem estar assim, ó, alinhadas. Porque se você acredita na sua cabeça que fazer dieta ou que fazer atividade física é um sacrifício, que é muito difícil, a partir do momento em que você começa a colocar um monte de justificativa na sua cabeça, isso acaba reforçando e acaba reafirmando que você não é capaz. Então, o grande lance aqui é aquilo que falam em inglês, né? Fake it till you make it. Finja até que funcione, até que dê certo de fato. Eu não tô aqui falando que nós não temos dificuldades. Todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem a sua rotina, todo mundo sabe onde que ela aperta. Mas a gente tem que mudar a história que a gente se conta, porque senão vai se tornar muito mais difícil do que já é. Que não é fácil. Tem como você simplificar um pouquinho a partir do momento em que você muda a narrativa que você se conta. Quando o comportamento e a identidade estão em desalinhamento, é como se você tentasse construir uma casa sem limpar o terreno. Os seus hábitos são os tijolos dessa casa. E a sua identidade é o alicerce dessa casa, é como se fosse o cimento. A tua identidade é o cimento, é o que vai colar um tijolinho no outro. É o alicerce, é a base. Os teus hábitos são os tijolinhos. E quando você está em desalinhamento, é como se você estivesse tentando trocar os tijolos sem mexer na fundação, sem mexer na base, no alicerce, que é a sua identidade. Eu sempre uso essa analogia com os meus clientes, porque a gente percebe muito esse imediatismo nas pessoas, e eu me incluo nisso, porque eu sou uma pessoa extremamente imediatista. Tudo que eu quero pra ontem, eu quero pra agora, mas a gente sabe que não é assim que a vida funciona, né? Principalmente quando a gente pensa em estabelecer novos hábitos e principalmente hábitos saudáveis, hábitos que não são comuns a você. Por exemplo, se você já é um adulto e você sempre se alimentou mal, se você sempre foi sedentário e agora você está tentando mudar isso porque você entende que isso está muito além do fator estético, e aqui eu não estou ignorando o fator estético, é sim um fator muito importante e não tem problema nenhum se isso for prioridade para você. Mas a gente sabe hoje em dia que ter um estilo de vida saudável, ou seja, se alimentar minimamente bem, fazer atividade física no mínimo 3 vezes na semana, tentar dormir bem, tentar ter um descanso adequado, a gente sabe que tudo isso contribui para que você consiga ter uma qualidade de vida maior, para você ter mais saúde de fato, para você conseguir performar bem no seu trabalho, nas suas atividades diárias. Então, vai muito além da questão estética, que é também muito válida, mas você entende que se amplifica muito mais. Qual é o ciclo que eu percebo muito na maioria das pessoas, inclusive nos meus clientes? Eles tentam estabelecer novos hábitos, chegam para mim, por exemplo, Amanda, eu quero emagrecer, ou Amanda, eu quero ganhar massa. Aí você tenta estabelecer novos hábitos com a identidade antiga. Então é como se a gente tivesse assim, ó, identidade antiga, força de vontade. Você tá motivado inicialmente.
Você tem um hábito novo que você quer estabelecer, você tem uma recaída, inevitavelmente, porque você não alinhou identidade e comportamento, e depois você sente culpa. E aí você reinicia esse ciclo. É um ciclo constante e infinito e eterno se você não ajustar comportamento e identidade. Tá, Amanda, e como é que eu faço para eu conseguir estabelecer esse comportamento de fato? É o que eu recomendo aos meus clientes e é o que eu vou também ensinar para vocês aqui agora. Você tem que primeiro mudar a forma com a qual você se enxerga. Então você tem que mudar essa conversa, esse diálogo interno que você tem com você diariamente. Você tem que pensar na nova identidade que você quer estabelecer. Então não fique falando que você vai fracassar, que você não vai dar conta, que é muito difícil, que ai meu Deus, é um sacrifício ficar sem beber todos os dias ou reduzir minimamente que seja o álcool. Ou, ai meu Deus, é muito difícil ficar sem doce. É difícil, eu sei que é. Mas mente pra você, cara. Tenta enganar a tua mente, sabe? Fala, é difícil, mas eu sou capaz, mas eu vou conseguir. Muda o diálogo interno, portanto, estabeleça a sua nova identidade. Comece a falar pra você aquilo que você quer se tornar, como se você já fosse. É literalmente fake till you make it, entendeu? Então você estabelece a sua nova identidade e você começa a ter o quê? Microações coerentes com a sua nova identidade. Eu já falei até sobre isso num vídeo aqui no YouTube. E aí, a partir do momento que você tem microações coerentes, você consegue ter um hábito que se torna um pouquinho mais sustentável. Não vai ficar mais fácil, realmente, assim, nossa, ai meu Deus, coisa fácil. Mas vai ficar um pouquinho mais simples. A partir do momento em que você consegue sustentar minimamente um hábito, você começa a se sentir orgulhoso e isso vai levar à consistência. E aí você vai repetindo, até que se torne menos difícil. Talvez até prazeroso em alguns casos. Tem gente que faz o que deve ser feito porque sabe que aquilo vai fazer bem. Só que quando você tenta alinhar essas coisas, se torna um pouquinho mais simples, sabe? Fica menos difícil, digamos assim. Ao invés de você ficar repetindo pra você mesmo, eu preciso parar de exagerar no doce, tô comendo muito açúcar, tô faltando muito no treino. O que é que você tem que começar a se dizer internamente? Poxa, a partir de agora eu vou começar a escolher com mais consciência. A partir de agora eu vou ter um pouco mais de cuidado com as coisas que eu tô comendo. A partir de agora eu vou tentar ir pelo menos 2 vezes na semana pra academia. São pequenas mudanças que no longo prazo vão fazer uma super diferença na sua vida. São de fato, passos assim pequenininhos, é passinho de formiguinha mesmo. Novamente, aqui mesmo que você não acredite cegamente, 100%, finge, meu filho, minha filha, finge que você já é, que você já tem, entendeu? Isso facilita muito. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele meio que aprende por repetição, não por uma crença imediata, entendeu? Então começa a falar e começa a agir como se já fosse, como se você já tivesse tudo aquilo que você quer. E obviamente você tem que ter microações coerentes com o comportamento, com o hábito que você quer estabelecer na sua vida. Porque não adianta nada você falar que você quer treinar e você ficar arrumando desculpa. Porque você vai estar reafirmando a sua identidade e aí vai tornar tudo muito mais difícil, de fato. No final das contas, o teu comportamento é reflexo da tua identidade. As pessoas esquecem que a identidade é algo que você consegue construir, é algo que você consegue mudar, não é algo fixo, não é algo imutável. Pelo contrário, é uma coisa extremamente flexível e essa que é a beleza, da mudança e do estabelecimento de novos comportamentos, de fato. A identidade nasce das experiências que você se reafirma todos os dias. Aos poucos, o seu hábito vai virando identidade e a mudança se sustenta. Um ponto muito importante que eu acho válido trazer: não existe identidade sem repetição. Porém, contudo, entretanto, essa repetição precisa ter intenção. Então, você tem que ser intencional em absolutamente tudo que você se propuser a fazer e todos os dias. É uma tarefa difícil, mas você tem que ser intencional porque senão não vai ter mudança de fato. O intuito do canal é sempre tentar ajudar vocês e trazer ferramentas práticas para que você consiga aplicar isso na sua vida e para que você consiga ver mudanças de fato. Então eu não quero só ficar falando, enchendo linguiça aqui, fica só na teoria. Não, o intuito dos vídeos é você realmente conseguir aplicar isso na sua vida da melhor maneira possível dentro da sua realidade. Mas você tem que ser intencional em relação ao comportamento que você quer adquirir, em relação à identidade que você quer ter. E identidade se cria através de repetição. E uma coisa que é muito importante para mim também, Você não tem que se sentir pronta para mudar a identidade. Porque
esse momento de você estar pronto ou pronta nunca vai existir. Eu vou começar a treinar quando ficar mais tranquilo no trabalho. Eu vou começar a gravar vídeo quando eu tiver o melhor equipamento. Que fiquei me repetindo isso infinitamente por muito tempo. A criação da identidade, né, a formação dessa identidade que você quer estabelecer na sua vida, vem da ação e não da espera. Então você precisa começar a executar para que você seja capaz de sustentar essa nova atividade a partir do momento em que você tem ações pequenininhas que vão sustentar aos poucos esse hábito, essa nova identidade que estará se formando. Mas não vai existir um momento em que você está ready, em que você está pronto e que você está pronta. Não, ela vai se construindo a partir do momento em que você começa a agir e a fazer de fato. Portanto, não adianta mudar o comportamento ou querer mudar o comportamento sem mudar a lente com a qual você se enxerga, que é a sua identidade. Para concluir, para finalizar esse vídeo, que foi um pouquinho mais curtinho, um pouquinho mais rápido, eu quero falar para vocês uma coisa que eu falo para os meus pacientes. Entenda que o corpo segue a mente segue a crença, e a crença nasce de quem você acredita ser. Então, mesmo que você ainda não seja, comece a se contar a história como se você já fosse. Não custa nada, gente. Sonhar alto e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, por que não agir como se você já fosse muito bem sucedido nos hábitos que você quer estabelecer na sua vida? Não custa nada, mas obviamente você tem que fazer a sua parte. Você tem que ter microações e você tem que ter hábitos coerentes com essa identidade nova que você quer estabelecer na sua vida, que você quer ter. Se você entendeu de fato isso que eu expliquei, e se você começar a tentar estabelecer essas mudanças na sua vida, eu tenho certeza absoluta que pelo menos um pouquinho mais simples fica. Talvez até um pouquinho mais fácil, mas você tem que querer. Você tem que realmente se dedicar, você tem que ser intencional. Muda esse diálogo interno e observa as mudanças que vão acontecer na sua vida. E eu espero que você consiga estabelecer esses novos hábitos. E eu espero que você consiga se tornar a pessoa que você realmente deseja ser. Na verdade, a pessoa que você já é. Você só tem que mudar a forma com a qual você está se enxergando e o diálogo interno que você está tendo com você mesmo diariamente. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero que isso tenha feito sentido para você.